eu aprendi inglês sozinha e de graça. Porque eu era muito pequena e eu não conseguia entender, né, o motivo por trás de aprender inglês. Então, eu comecei a ver aquilo como um desafio, porque eu queria ser capaz de entender o que ela estava falando. E isso me ajudou muito, assim, em termos de regras e teoria, eu aprendi muito com esse livro. Naquela época a gente ainda usava dicionário, né? Então, eu me dedicava muito a isso e aí eu aprendi muita coisa, gente. Sabe aquela pessoa que a gente odeia quando a gente não fala inglês? Então, ele era essa pessoa. Então, vamos resumir aqui, né, as minhas dicas. O que eu acho que é muito necessário para aprender inglês. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Ramos, eu moro na Holanda e se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é muito legal, muito importante, eu tô planejando fazer esse vídeo faz muito tempo, mas eu ainda não tinha parado pra fazer o roteirinho dele, porque tinha muitos pontos que eu queria compartilhar com vocês. Mas agora deu certo, deu tempo, eu organizei tudo e hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi inglês sozinha e de graça. E esse vídeo é pra estimular outras pessoas que querem aprender inglês e que não veem como se organizar e não veem futuro, não veem chances, seja por uma situação econômica ou por falta de tempo. Eu quero provar pra vocês que quando a gente tem dedicação, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente vai lá e faz. Hoje eu falo inglês fluente, eu consigo entender desde conversas mais simples até conversas mais técnicas. Então, eu acho que a minha experiência tendo aprendido sozinha, não tendo condições financeiras de pagar cursinho particular, é muito valiosa para outras pessoas que também querem chegar a esse nível de inglês. E para começar, eu vou contar para vocês que eu sempre estudei em escola pública, então eu me lembro que na minha trajetória de escola, assim, desde a quinta série, que foi quando eu comecei a aprender inglês, até a oitava série, eu não conseguia ver muito propósito em aprender inglês e eu não sei se isso era porque os professores não fomentavam isso na gente ou se era porque eu era muito pequena e eu não conseguia entender, né, o motivo por trás de aprender inglês. Mas eu me lembro basicamente de aprender cores e números e eu lembro que eu achava muito legal, assim, aprender inglês e tal, mas isso não era algo grande em mim, uma vontade muito grande em mim, porque eu não entendia, né, pra que aquilo ia servir na minha vida. Quando eu entrei no ensino médio também, em uma escola pública, primeiro ano do ensino médio, a escola pediu pra gente comprar um livro, que é esse que tá aparecendo aqui do lado pra vocês, porque nós iríamos usar ele pelos 3 anos do ensino médio pra aprender inglês. Então, todos os anos do ensino médio, um professor da escola ia nos ensinar inglês com base nesse livro. E eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato, né, com um conteúdo tão didático, de fato, em inglês. Além do livro ser bem didático, eu achava que ele era muito fácil, de entendimento muito fácil para quem estava começando a aprender inglês, que era o meu caso. E no ensino médio eu comecei a entrar mais no mundo de gostar de ver notícias sobre cantores e artistas que eu gostava, gostar de entender as músicas que eu estava cantando. Eu queria ter acesso a mais conteúdo e para isso eu precisava desenvolver o meu inglês, então eu comecei a enxergar um pouquinho mais de propósito no idioma. Durante os 3 anos do ensino médio, a gente foi até mais ou menos a metade do livro. A gente não chegou aí até o final dele durante as aulas. Porém, sempre que minha professora passava exercício no livro, eu fazia mais. Eu lia mais vezes, eu fazia mais exercícios do que eram pedidos, eu fazia com dedicação, eu prestava atenção no que eu estava fazendo, depois eu ia lá corrigir, porque às vezes a professora não corrigia durante a aula. E eu também falava com a professora, então ela dava os exercícios, às vezes ela não corrigia com a turma, porque metade da turma não fazia, mas eu ia lá e falava com ela e tentava entender as respostas, tentava aprender um pouquinho mais. Uma coisa bem legal é que a professora de fato falava inglês com a gente, metade da turma não entendia porcaria nenhuma, mas ela falava, então eu comecei a ver aquilo como um desafio, porque eu queria ser capaz de entender o que ela estava falando. Como eu não tinha esse suporte, né, de uma escola particular ou de aulas tão profundas na escola, eu precisei fazer isso por mim mesma, sozinha. E eu sempre fui uma pessoa um pouco pragmática demais, então eu gostava de fato, entender a regra e saber aplicar a regra. E eu tinha muito isso na minha cabeça, que se eu não soubesse a regra, eu não ia falar inglês. Guardem essa informação. E isso era basicamente o que eu fazia em relação à escola e aos estudos. Eu li o livro do início ao fim, de cabo a rabo, acho que eu fiz todos os exercícios que tinham lá. Se vocês olharem, o livro tá todo rabiscado. Eu fiz tudo, assim, tudo que dava dentro do livro, todos os textos que tinham pra ler, traduzir, tudo que precisava fazer, eu de fato fiz. E isso me ajudou muito, assim, em termos de regras e teoria, eu aprendi muito com esse livro. Mas fora a escola, né, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com conteúdo forte em inglês foi pegar um livro do Harry
Harry Potter, que eu já tinha lido todos os livros do Harry Potter em português umas 3 vezes. E aí alguém me emprestou um livro do Harry Potter em inglês. Peguei o livro, fui ler. Não entendia metade das coisas que estavam lá no livro. Mas mesmo assim eu li o livro do início ao fim. E 2 vezes, tá? Eu li a primeira vez, assim, só lendo mesmo, não entendia metade das coisas, mas eu li. E aí na segunda vez eu lia e tentava traduzir algumas coisas. Quando eu não entendia direito, eu botava na internet, pegava dicionário. Naquela época a gente ainda usava dicionário, né? E eu tentava traduzir o livro e entender. Isso foi muito valioso pra mim, porque eu aprendi muitas palavras aí, algumas por associação, porque eu lembrava do livro em português, e outras porque de fato eu fui lá, pesquisei e aprendi a palavra, aprendi expressões, frases, então foi muito valioso pra mim isso. Uma outra coisa que eu fiz muito pra aprender inglês e adquirir vocabulário foi ler a tradução das músicas que eu gostava de ouvir. Sabe aquela música que você canta tudo bem, e aí você vai ler a tradução, não tem nada a ver com tudo bem? Era isso que eu fazia, né? Eu cantava as músicas, daí eu comecei a pensar assim, não, mas por que eu tô cantando aleatoriamente se eu posso ir lá pesquisar a letra, porque agora eu tenho acesso à internet, né? Que acho que as pessoas que são geração Z não devem saber, né? Mas nós nem sempre tínhamos internet, a gente tinha internet de escada. Então, pra acessar a internet era um negócio que, assim, só no final de semana, ou só depois da meia-noite. Meia-noite eu já tinha que estar dormindo. Então, o que eu fazia, né? E às vezes eu ia pra tipo uma biblioteca pública que tinha lá na minha cidade, e eles disponibilizavam computadores com internet. E daí, eu pesquisava as letras das músicas que eu mais gostava. Na época, eu acho que era Jonas Brothers, Miley Cyrus, Britney Spears. E daí, eu imprimia, gente. Sim, eu imprimia a letra com a tradução, levava pra casa e ficava lendo. Eu botava a música a tocar e eu ficava lendo a letra. E aí eu fazia isso 2000 vezes até eu decorar. De fato era decorar mesmo, tá? Não era só aprender. Eu comecei decorando e depois eu fui aprendendo. E como eu gostava de fato de cantar certo, de saber a letra, eu achava o máximo eu saber a letra, então eu me dedicava muito a isso e aí eu aprendi muita coisa, gente. Eu aprendi muita gíria, eu aprendi muitas palavras novas, então foi muito legal isso, contribuiu bastante para eu adquirir muito vocabulário em inglês. Aí eu acho que quando eu já tava na faculdade, foi quando eu assinei o Netflix pela primeira vez, e foi quando então eu comecei a ter contato com as séries, para eu aprender um outro nicho, né, de inglês, porque séries, no fim das contas, elas têm vocabulários técnicos. Por exemplo, se você assistir Grey's Anatomy, eles vão ter um vocabulário médico, mas se você assistir, sei lá, Friends, vai ter mais gírias do dia a dia, coisas mais rotineiras. Tem essa diferenciação nas séries que é muito legal, porque nas músicas a gente vê muito, principalmente no meu caso, né, que eu gostava de artistas mais ou menos do mesmo nicho, a gente vê muito músicas românticas, com letras muito parecidas, as palavras se repetem muito. Já em séries, dependendo do tipo de série que você for ver, muda totalmente o vocabulário daquela série. Então, quando eu comecei a assistir o Netflix, eu colocava a série com o áudio original em inglês e a legenda em português. E assim eu conseguia ouvir a frase e ler a tradução e assim ficar fazendo sucessão de palavras. E aí também eu tive a oportunidade de reassistir coisas que eu gostava e que eu assistia quando eu não tinha Netflix com o áudio original. Harry Potter, que eu já tinha assistido 1 milhão de vezes, eu reassisti com o áudio original em inglês. Quando eu conheci meu marido no final de 2014, vamos dizer já 2015. Quando eu conheci ele, ele já falava inglês fluente, ele cresceu falando inglês, a mãe dele fala inglês, é professora de inglês. Ele tinha uma mania de falar frases com palavras em inglês e em português. Sabe aquela pessoa que a gente odeia quando a gente não fala inglês? Então ele era essa pessoa. E aí eu notei que eu entendia tudo que ele falava pra mim, mas eu tinha muita dificuldade de falar com ele porque eu tinha vergonha. E aí ele também tinha o costume de assistir as coisas em inglês com legenda em inglês. E ele começou a colocar esse hábito em mim, assim, mesmo que forçadamente, porque às vezes eu queria assistir com legenda em português, ele falava, não, vamos lá, é bom pro teu inglês. Eu comecei a assistir então as coisas em inglês com legenda em inglês. Às vezes eu não entendia nada, gente, porque a legenda era tão rápida, a situação acontecia tão rápido, que a minha cabeça não sabia se prestava atenção no que estava acontecendo na tela ou se eu prestava atenção no que estava acontecendo na legenda. Mas tudo bem, eu continuei assistindo e aos poucos o meu cérebro foi se adaptando. Nosso cérebro é incrível, gente. A gente tem que forçar ele porque ele aguenta o tranco. Só que às vezes a gente tem preguiça de fazer isso por nós mesmos, porque a gente tá cansado, chega no final do dia a gente não quer pensar, a gente quer assistir uma coisa leve, e é aí que a gente se perde, né, em pegar um momento prazeroso e unir ele ao aprendizado do inglês. Mas eu mantive isso, então eu comecei a criar o hábito de assistir em inglês com legenda em inglês. Uma hora a tua cabeça
vai internalizar aquilo e você vai começar a lembrar com muito mais facilidade, a entender com muito mais facilidade as legendas. Ao mesmo tempo, ele também falava comigo em inglês. Não interessa se eu respondia em português, ele ficava falando comigo em inglês. Isso foi muito bom porque eu tive que começar a forçar o meu cérebro a buscar aquelas palavrinhas que eu tinha aprendido lá nas letras de música, que eu tinha aprendido também assistindo outras séries e filmes. E aí um dia eu fui numa festa da empresa dele, onde uma intercambista que por acaso era holandesa estava, e eu queria muito conversar com ela, eu achei ela muito legal, eu entendia tudo que ela falava com as outras pessoas, e aí eu pensei assim, seja o que Deus quiser, eu vou falar em inglês com ela, e se ela não me entender, daí eu faço a egípcia e saio daqui. E eu comecei a falar com ela, e ela tava super entendendo tudo que eu falava, e eu o tempo inteiro ficava tentando me provar, assim, saber se eu tava fazendo a coisa certa, e eu perguntava o tempo inteiro, vocês estão me entendendo? Tu me entende? Fulano, tu me entende? Eu ficava o tempo todo perguntando para as pessoas se eu tava falando certo. Mas eu fazia isso porque eu era insegura e eu queria muito falar inglês certo, eu queria falar inglês com regras, né? Então, para tu falar inglês com regras, isso não flui naturalmente. Não é uma conversa, dá pra ver que a pessoa tá pensando, traduzindo, pensando na regra. Eu demorava muito para falar, então acabava que o timing ali da conversa já tinha passado, porque conversa é conversa, gente. Em 1 minuto você tá falando de pôneis e daqui 2 minutos você tá falando da situação política da Jamaica. Ou você reage ali na hora e tem uma conversa espontânea, ou você vai perder o timing de conversar com as pessoas. Mas isso não adianta ninguém dizer pra gente, né? A gente tem que se tocar, porque eu sei que a gente tem vergonha, eu sei que a gente se sente inseguro e quer falar corretamente. Se a gente ficar com isso internalizado, principalmente eu que vinha de uma área jurídica, onde as pessoas adoram falar o juridiquês, aquele português muito correto, escrever muito corretamente, eu tinha essa mesma cisma com o inglês. Eu achava que pra eu falar com alguém eu precisava falar um inglês muito correto e muito regrado. E isso não é verdade. O que você precisa é que as pessoas te entendam. Não interessa como você vai falar e nem o que você vai falar. Eu não sei exatamente em que momento da minha vida eu comecei a me liberar no inglês, mas eu sei que um dia a chave virou e eu vi que eu entendia, que eu lia com mais rapidez e que eu conseguia compreender o contexto das coisas. Eu ainda tinha vergonha, mas essa vergonha foi ficando um pouquinho mais de lado. Aí em 2018 eu fui para os Estados Unidos sozinha, o Felipe já estava lá. Na primeira semana que eu ia estar em São Francisco, o Felipe não ia poder passear comigo, então era eu comigo mesma na cidade que eu mais sonhava conhecer, era o meu sonho de princesa conhecer São Francisco, e para eu turistar eu tinha que falar inglês. A loucura já começou quando eu cheguei lá na imigração, que o cara queria saber o que eu tava fazendo lá e eu tinha que entender, tinha que falar, e se vira minha filha, é contigo mesmo. Então eu me soltei, vou falar inglês mesmo, se me entender, me entendeu, se não me entender, não vou fazer nada, vamos ter que se entender aqui nessa história. Como eu tava passeando em São Francisco sozinha, eu tava turistando, né? Eu queria conhecer os lugares, eu queria pegar ônibus, eu queria ir em museu, ir em alguns passeios, e eu precisava, né, entender o inglês e me virar sozinha. E eu fui na cara e na coragem. Deu algumas coisas erradas pelo caminho? Deu. E acho que foi o momento que eu percebi que eu tinha essa capacidade de falar inglês, porque estar num lugar onde tudo é inglês, as placas, os menus, as pessoas só falam inglês, foi muito legal, porque eu consegui me perceber entendendo o ambiente em que eu estava. E acho que foi bom pra minha autoconfiança também, né? Sentir que eu compreendia o que estava acontecendo e que eu conseguia me virar sozinha. Nesse momento, eu perdi a vergonha. Não quer dizer que eu falava inglês fluente perfeitamente, mas eu de fato perdi a vergonha, porque eu vi que mesmo que eu falasse as coisas um pouquinho diferente das regras, as pessoas ainda assim me entendiam. E aí voltamos pro Brasil, vida que segue, continuei fazendo tudo que eu fazia, porque, gente, aprender inglês, aprender qualquer idioma é repetição. Você tem que fazer as coisas diariamente, é um exercício, porque senão você acaba esquecendo. Se você não pratica, você esquece. E aí, viemos morar na Holanda. E o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que precisa resolver problemas da minha vida aqui. Fazer conta de telefone, tem que contratar serviço de Wi-Fi, tem que ir na prefeitura, tem que entender referências quando você fala com as pessoas na rua, tem que viver. Não é mais aquele inglês de uma conversinha aqui e uma conversinha ali. É um inglês vida real. Você tem problemas reais e você precisa resolver. Às vezes meu marido não tá comigo, eu não tenho o apoio dele. O interfone toca, eu preciso responder, eu preciso entender o que tá acontecendo para não deixar ninguém que não devia entrar dentro da minha casa.
Então, a vida acontece e eu precisei colocar o meu inglês em prática. E se eu não soubesse inglês nesse momento, com certeza teria ido estudar e mergulhado a minha cabeça em algum livro para de fato aprender, porque realmente chegar num país que já não é o primeiro idioma o inglês, porque aqui o primeiro idioma é o holandês, é muito difícil. E aqui na Holanda foi ótimo, porque eu passei a viver e respirar em inglês. E aí eu comecei a notar que o inglês começou a soar na minha cabeça como o português. Já não traduzo mais, a minha cabeça já vai direto pro que a pessoa tá falando e pra resposta. Eu não preciso pensar, ela me disse isso, então eu tenho que responder isso. Agora, como é que eu falo isso em inglês? Eu não faço mais isso. Agora, minha cabeça já funciona automaticamente, como se eu estivesse falando português, só que com o inglês. Mas tudo isso é uma bagagem gigante que eu construí no meu passado, exercitando muito o idioma, lendo muito, ouvindo muita música, vendo muita série e realmente me esforçando para aprender aquilo. Então eu não tô aqui para dizer para vocês que eu aprendi inglês porque eu sou um gênio e que de um dia pro outro eu acordei falando inglês. Não foi assim. Hoje em dia eu presto muita atenção na pronúncia quando alguém tá falando comigo, quando eu tô assistindo alguma série. Às vezes eu paro e eu falo com o Felipe, tipo, como é que pronuncia isso? Daí ele fala, e eu falo, ele fala, e eu falo até eu pegar. Tem palavras que são difíceis pra gente pronunciar, e às vezes eu me esqueço a pronúncia. E tá tudo certo, ninguém nunca deixou de me entender por conta disso. E como eu falei, ter a capacidade de falar um idioma é exercício. Então, hoje em dia, eu leio inglês, assisto vídeo no YouTube em inglês, assisto série, filme em inglês, com legenda em inglês. Eu exercito muito o idioma e eu tô diariamente aprendendo palavras novas. Existe uma infinidade de palavras e não tem como a gente saber tudo. Às vezes a gente esquece alguma coisa, a gente tá lá tendo uma conversa e do nada esquece a palavra que a gente queria falar. E isso não quer dizer nada, só quer dizer que a sua língua nativa não é essa e faz sentido de vez em quando você não saber alguma coisa ou esquecer alguma coisa. Então não se puna quando isso acontecer, porque é normal. Mesmo pessoas fluentes esquecem às vezes as palavras que dão nome às coisas. Então vamos resumir aqui, né, as minhas dicas. O que eu acho que é muito necessário para aprender inglês? A primeira dica é, com certeza, viva o inglês. Tem coisas super básicas no seu dia a dia que você pode fazer que já vão te ajudar muito. Trocar a língua do celular para inglês, trocar as suas redes sociais para inglês, trocar a configuração da TV, por exemplo, para inglês. Ou se você tem a oportunidade de ler um livro em inglês, leia! Não entendi? Ok! Lê de novo. Se você pode, traduz. Vá fazendo mudanças básicas que vão te ajudar a conhecer novas palavras. A base de falar um idioma não é você saber todas as regras. A base de você falar um idioma é você ter vocabulário. Porque você não consegue formar uma frase se você não tem palavras para formar ela. Então, por isso que eu disse para vocês que eu quero para guardar aquela informação. É por isso, porque eu queria muito aprender as regras. Mas como é que eu vou falar inglês corretamente se eu não tenho nem um vocabulário para montar as frases corretas? Eu acho que é muito mais valioso você focar em aprender palavras e ter vocabulário do que você focar nas regras logo no começo. Isso para qualquer idioma. Eu tô fazendo isso com holandês agora também. Comecei aprendendo as regras de holandês, mas eu vi que não faz sentido, porque eu não consigo montar uma frase, porque eu não sei palavras suficiente para isso. Então agora eu mudei um pouco meu método e eu tô aprendendo vocabulário. Aprender inglês não tem uma receita mágica. É repetição. É repetindo os passos e as palavras e as traduções que a gente vai conseguir gravar aquilo na nossa cabeça. Se você não tem contato com alguém que fala inglês, fala sozinho, fala com você mesma no espelho. O espelho não vai te julgar e é uma boa forma de você externalizar aquela palavra para você ouvir ela também. Porque às vezes pra gente decorar, a gente precisa falar e não só ler num papel. E às vezes você não pode pagar um cursinho, né, que é regular, mas de repente pague aulas avulsas no Preply ou no Cambly, que aí você pode falar com alguém que fala inglês. Marca aula com uma pessoa que fala português e inglês, porque daí se você tiver alguma dúvida ali no meio, você consegue trocar essa informação com a pessoa. Isso é super legal, ajuda muito e tem preços bem bacanas nessas plataformas. E deve ter até outras plataformas que eu não conheço. Use apps gratuitos. Duolingo, Memrise, são apps que ajudam muito a construir vocabulário, até a aprender frasezinhas que se usa muito no dia a dia, pelo menos no começo da conversação. Faça uma competição com você mesmo. Hoje eu atingi tantos pontos, amanhã eu vou atingir mais. Crie essa interação para você sentir a necessidade de ir lá no app e fazer, né, os exercícios que estão lá. Faça disso um hábito. Como eu disse, também abuse da internet. Na minha época não tinha muito isso, era mais difícil o acesso da internet. Na minha época, eu digo quando eu tava aprendendo inglês, né, porque eu ainda tô viva e
agora sim tem muito mais acesso. Mas o que eu quero dizer com isso é que hoje, aprendendo holandês, eu vejo quanto de conteúdo gratuito tem na internet. É videoaula, é livro. Então, assim, abuse desse tipo de conteúdo. E não precisa ser um negócio muito sério não, tá, gente? Às vezes só assistir um vídeo no YouTube com a letra da música passando ali já ajuda. Dedicação é a palavra para tudo. Você tem que querer muito aprender inglês e, mais do que isso, você tem que enxergar um propósito nisso. Por que você quer aprender inglês? No meu caso, eu queria aprender inglês porque eu queria ser capaz de falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, porque, como vocês sabem, o inglês é a língua universal. Se você quer aprender um idioma, você vai aprender. Mas não espere que isso aconteça de um dia para o outro, porque não é assim. Eu estou estudando há muitos anos e eu não sei quando eu vou parar, porque eu tô sempre aprendendo algo novo em inglês, como eu já mencionei para vocês. E também não espere você saber um inglês perfeito para começar a falar. Falando como você sabe e o resto você vai aprendendo pelo caminho. No começo a gente só consegue falar coisas básicas, mas depois a gente vai conseguindo ter conversas mais sérias, mais técnicas, mais específicas. Tudo é questão de aprimoramento e de aumentar o vocabulário. E as minhas 3 últimas dicas são: não tenha medo, não tenha vergonha e erre até você acertar. Essas são minhas dicas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero do fundo do meu coração que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e envia para outras pessoas que também querem aprender inglês. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e tchau!